Liturgia do dia 29 de janeiro de 2023, quarto domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Sofonias. Buscai o Senhor, humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis, talvez, um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras. Não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 145. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos, Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus,
o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras deste domingo propõem-nos uma reflexão sobre o reino e a sua lógica. Mostram que o projeto de Deus, o projeto do reino, roda em sentido contrário à lógica do mundo. Nos esquemas de Deus, ao contrário dos esquemas do mundo, são os pobres, os humildes, os que aceitaram despir-se do egoísmo, do orgulho, dos próprios interesses, que são verdadeiramente felizes. O reino é para eles. Na primeira leitura, o profeta Sofonias denuncia o orgulho e a autossuficiência dos ricos e dos poderosos e convida o povo de Deus a converter-se à pobreza. Os pobres são aqueles que se entregam nas mãos de Deus, com humildade e confiança, que acolhem com amor as suas propostas e que são justos e solidários com os irmãos. Na segunda leitura, Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam a sua esperança e a sua segurança em pessoas ou em esquemas humanos e que assumem atitudes de orgulho e de autossuficiência. E convida os crentes a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria que conduz à salvação e à vida plena. O Evangelho apresenta a magna carta do reino, proclama bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que procuram cumprir fielmente a vontade de Deus, porque já vivem na lógica do reino, e recomenda aos crentes a misericórdia, a sinceridade de coração, a luta pela paz, a perseverança diante das perseguições. Essas são as atitudes que correspondem ao compromisso do reino. Com relação ao Evangelho, depois de dizer quem é Jesus e de definir a sua missão, Mateus vai apresentar a concretização dessa missão. Com palavras e com gestos, Jesus propõe aos discípulos e às multidões o reino. Neste enquadramento, Mateus propõe-nos hoje um discurso de Jesus sobre o reino e a sua lógica. Uma característica importante do Evangelho segundo São Mateus reside na importância dada pelo evangelista aos ditos de Jesus. Ao longo de todo o Evangelho segundo Mateus, aparecem 5 longos discursos, nos quais
Mateus junta ditos e ensinamentos provavelmente proferidos por Jesus em várias ocasiões e contextos. É provável que o autor do primeiro evangelho visse nesses 5 discursos uma nova lei, destinada a substituir a antiga lei dada ao povo por meio de Moisés e escrita nos 5 livros do Pentateuco. O primeiro discurso de Jesus, do qual o evangelho que nos é hoje proposto é a primeira parte, é conhecido como o Sermão da Montanha. Agrupa um conjunto de palavras de Jesus que Mateus colecionou com a evidente intenção de proporcionar à sua comunidade uma série de ensinamentos básicos para a vida cristã. O evangelista procurava, assim, oferecer à comunidade cristã um novo código ético, uma nova lei, que superasse a antiga lei que guiava o povo de Deus. Mateus situa esta intervenção de Jesus no cimo de um monte. A indicação geográfica não é inocente. Transporta-nos à montanha da lei, Sinai, onde Deus se revelou e deu ao seu povo a antiga lei. Agora é Jesus que, numa montanha, oferece ao novo povo de Deus a nova lei, que deve guiar todos os que estão interessados em aderir ao reino. As bem-aventuranças que, neste primeiro discurso, Mateus coloca na boca de Jesus são consideravelmente diferentes das bem-aventuranças propostas por Lucas. Mateus tem 9 bem-aventuranças, enquanto que Lucas só apresenta 4. Além disso, Lucas prossegue com 4 maldições, que estão ausentes no texto mateano. Outras notas características da versão de Mateus são a espiritualização. Os pobres de Lucas são, para Mateus, os pobres em espírito, e a aplicação dos ditos originais de Jesus à vida da comunidade e ao comportamento dos cristãos. É muito provável que o texto de Lucas seja mais fiel à tradição original e que o texto de Mateus tenha sido mais trabalhado. As bem-aventuranças são fórmulas relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Aparecem quer nos anúncios proféticos de alegria futura, quer nas ações de graças para a alegria presente, quer nas exortações a uma vida sábia, refletida e prudente. Contudo, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. As bem-aventuranças evangélicas devem ser entendidas no contexto da pregação sobre o reino. Jesus proclama bem-aventurados aqueles que estão numa situação de debilidade, de pobreza, porque Deus está a ponto de instaurar o reino, e a situação destes pobres vai mudar radicalmente. Além disso, são bem-aventurados porque na sua fragilidade, debilidade e dependência estão de espírito aberto e coração disponível para acolher a proposta de salvação e libertação que Deus lhes oferece em Jesus, a proposta do reino. As 4 primeiras bem-aventuranças referidas por Mateus estão relacionadas entre si. Dirigem-se aos pobres. As segunda, terceira e quarta bem-aventuranças são apenas desenvolvimento da primeira, que proclama bem-aventurados os pobres em espírito. Saúdam a felicidade daqueles que se entregam confiadamente nas mãos de Deus e procuram fazer sempre a sua vontade. Daqueles que de forma consciente deixam de colocar a sua confiança e a sua esperança nos bens, no poder, no êxito, nos homens, para esperar e confiar em Deus. Daqueles que aceitam renunciar ao egoísmo, que aceitam despojar-se de si próprios e estar disponíveis para Deus e para os outros. Os pobres em espírito são aqueles que aceitam renunciar livremente aos bens, ao próprio orgulho e autossuficiência, para se colocarem incondicionalmente nas mãos de Deus, para servirem os irmãos e partilharem tudo com eles. Os mansos não são os fracos, os que suportam passivamente as injustiças,
os que se conformam com as violências orquestradas pelos poderosos, mas são aqueles que recusam a violência, que são tolerantes e pacíficos, embora sejam muitas vezes vítimas dos abusos e prepotências dos injustos. A sua atitude pacífica e tolerante torná-los-á membros de pleno direito do reino. Os que choram são aqueles que vivem na aflição, na dor, no sofrimento provocados pela injustiça, pela miséria, pelo egoísmo. A chegada do reino vai fazer com que a sua triste situação se mude em consolação e alegria. A quarta bem-aventurança proclama felizes os que têm fome e sede de justiça. Provavelmente a justiça deve entender-se aqui em sentido bíblico, ou seja, no sentido da fidelidade total aos compromissos assumidos para com Deus e para com os irmãos. Jesus dá-lhes a esperança de verem essa sede de fidelidade saciada no reino que vai chegar. O segundo grupo de bem-aventuranças está mais orientado para definir o comportamento cristão. Enquanto que no primeiro grupo se constatam situações, neste segundo grupo propõem-se atitudes que os discípulos devem assumir. Os misericordiosos são aqueles que têm um coração capaz de compadecer-se, de amar sem limites, que se deixam tocar pelos sofrimentos e alegrias dos outros homens e mulheres, que são capazes de ir ao encontro dos irmãos e estender-lhes a mão, mesmo quando eles falharam. Os puros de coração são aqueles que têm um coração honesto e leal, que não pactua com a duplicidade e o engano. Os que constroem a paz são aqueles que se recusam a aceitar que a violência e a lei do mais forte rejam as relações humanas, e são aqueles que procuram ser, às vezes com o risco da própria vida, instrumentos de reconciliação entre os homens. Os que são perseguidos por causa da justiça são aqueles que lutam pela instauração do reino e são desautorizados, humilhados, agredidos, marginalizados por parte daqueles que praticam a injustiça, que fomentam a opressão, que constroem a morte. Jesus garante-lhes: o mal não vos poderá vencer, e no final do caminho espera-vos o triunfo, a vida plena. Na última bem-aventurança, o evangelista dirige-se, em forma de exortação, aos membros da sua comunidade que têm a experiência de ser perseguidos por causa de Jesus, e convida-os a resistir ao sofrimento e à adversidade. Esta última exortação é, na prática, uma aplicação concreta da oitava bem-aventurança. No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres e débeis. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles. Confirmam que a libertação está para chegar e que a sua situação vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos o abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus.
Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.